Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática da etapa 6, com o professor da disciplina, Rodrigo Lopes, ok? Na aula anterior, coloquei lá o vídeo para vocês assistirem do canal Educação. O professor ele deu início lá à introdução ao estudo das funções. Estão lembrados? Que nós tivemos aquele exemplo sobre a gasolina, onde o o preço da gasolina variava em função da quantidade comprada, não era isso? Assim nós tínhamos, vou desenhar aqui o nosso diagrama, não é isso? Vou colocar aqui só três exemplos. Nós consideramos lá que o preço da gasolina eram R$ 5, estão lembrados? Logo, qual era a relação que a gente fazia? Se eu comprasse 1 litro de gasolina, pagaria R$ 5. Se eu comprasse 2 litros, R$ 10. Se eu comprasse 3 litros, R$ 15. Aqui eu tinha a quantidade de litros e aqui eu tinha o valor a pagar. Era isso? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e entender quando que uma relação como essa, da quantidade de litros e o preço a pagar, vai definir ou não uma função. Nós temos aqui a definição matemática de função. Considerando dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, se e somente se, para cada elemento de x de A, existe em correspondência um único elemento y de B. Como é que a gente lê isso aqui? É f de A em B. Basicamente, esse conceito aí é o conceito matemático, né? Ou seja, é a definição oficial. Mas o que é que ele quer dizer? São dois, são duas razões para ser ou não função. A primeira, eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. O que é que a regra me diz? Que cada elemento do conjunto A deve estar ligado, deve ter uma setazinha para um único elemento do conjunto B. Olha só, eu tenho aqui o 2. O 2 está ligado para onde? Para o 10. Eu tenho aqui o 5. O 5 está ligado para onde? Para o 25. E eu tenho aqui o 8. O 8 está ligado para o 40. Para nós definirmos se isso é uma função ou não, eu tenho duas regras. A primeira, eu vou olhar se sobrou alguém no conjunto A. Sobrou algum valor aqui, ó, nesse conjunto A? Não sobrou, né? Ó, o 8, o 5 e o 2 estão ligados para o conjunto B. Qual é a outra regra? Cada elemento do conjunto A só pode estar ligado para um elemento do B, ó. Só está saindo uma setazinha de cada elemento. Quando isso acontece, ó, podemos representar dessa forma: x ligado para onde? Para y, ou f de x. Isso aqui é a nomenclatura matemática, ok? Não vamos nos preocupar tanto com isso, não. É bem fácil, é bem simples, ok? Importante, a coisa importante que a gente deve lembrar é o seguinte: para que seja função, eu tenho duas regras. A primeira, não pode sobrar ninguém no conjunto A e cada elemento do A só pode estar ligado em um do conjunto B. Vamos verificar se aqui é função, olha só. Quais são os elementos que eu tenho no conjunto A? Eu tenho -1, 0, 1
e 2. Sobrou, nós vamos se fazer duas perguntas. Sobrou algum número aqui no conjunto A que não está ligado para o conjunto B? Eu observo que não sobrou. Opa, então, a primeira regrazinha cumpriu, não é verdade? Tem algum elemento do conjunto A que está ligado para 2 no conjunto B? Eu vou olhar. Ó. Sai quantas setas aqui do menos 1? Sai apenas uma seta. Do 0, só sai uma seta. Do 1, só sai uma seta. E do 2, eu também tenho apenas uma seta. Logo, eu vou dizer que sim, que aqui eu tenho uma função. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas eu observo que no conjunto B está sobrando o 0 e está sobrando 2. Não tem problema nenhum sobrar elementos no conjunto B. Outra coisa, o 0 ele está ligado para o menos 1 e o 1 também está ligado para o menos 1. Não tem problema, gente. Eu posso ter dois ou mais elementos do conjunto A ligado para o B. O que eu não posso ter é o seguinte, ó. Vamos supor que tivesse outra setazinha bem aqui partindo do 1 e indo lá para o 0. Aí observem, o 1 estaria ligado com menos 1 e ligado com o 0. Aí não seria função, ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, nós temos, ó, todo elemento tem um correspondente em B, né? Ou seja, não sobrou elementos em A, e cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Então, eu digo que é função, ok? Vamos observar essa outra. Primeiro eu observo. Sobrou algum elemento no conjunto A? O 4, o 3 e o 8 estão ligados, não sobrou. Logo, já posso dizer que é função? Ainda não, né, pessoal? Eu tenho que esperar o quê? Observar se algum elemento do conjunto A está ligado para 2 no B. Ó. O 4 está ligado aqui para o 2, para o menos 2, e ele está ligado também para o menos 1. Opa, professor, eu tenho um elemento do conjunto A que está ligado a 2 no conjunto B. Então, eu já digo, ó, não é função. Observem, por que que não é função? Porque o elemento 4, ó, ele está ligado para o menos 2 e está ligado para o menos 1. Apesar de todos os elementos estarem ligados, os elementos do conjunto A, aliás, do conjunto T, né, no caso, não importa, do primeiro conjunto, mas ela não vai ser função porque o 4 está ligado para dois elementos do conjunto B, ok? Então, eu digo, ó, todo elemento de T tem um correspondente em V, mas o elemento 4 está associado a mais de um elemento, os elementos menos 2, ó, menos 2 e menos 1. Devido a isso, como o elemento 4 está ligado para 2, eu digo que não é função, ok? Sempre que eu for determinar, sempre que você for identificar, você tem que ver. Não pode sobrar nenhum elemento no primeiro conjunto, não é isso? E os elementos do primeiro conjunto só podem estar ligados a um elemento do segundo conjunto. Se tiver ligado a dois, não é função, ok? Vamos observar o próximo. E esse aqui, o que é que vocês acham? Respondam aí. É função ou não é função? Vamos observar. Eu tenho aqui o menos 2, ele está ligado para o menos 2, ok? Eu tenho aqui o menos 1, ele está ligado para o menos 2, não tem problema. Eu tenho o 0, ele está ligado para onde? Para o menos 1. Eu tenho o 3, ele está ligado para onde? Para o 1. O 6, opa, professor, o 6, ele sobrou, ele não está ligado para ninguém no conjunto B. Quando isso acontece, eu já digo, não é função. Lembrando, para ser função, todos os elementos de A têm que estar ligados aos elementos de B. Sobrou um elemento, eu já digo que não é função, ok? Olha só, nem todo elemento de R
né, do primeiro conjunto tem correspondência no segundo. Logo, não é função. Sempre temos que identificar esses dois motivos. Ó. Você olhou para a questão, sobrou elemento no primeiro conjunto, matou a questão. Não é função, ok? Nossa aula de hoje é apenas para isso, pessoal. Nós vamos apenas definir, nós aprendemos a definir quando identificar se é ou não função, ok? Quando é que vai ser função? Eu tenho dois motivos. Não pode sobrar elemento no primeiro conjunto, né? Ó. Não pode sobrar elemento no... Colocar primeiro conjunto, né? Porque nem sempre é A e B. Não pode sobrar no conjunto no primeiro, pode sobrar no segundo? Pode sobrar no segundo. E os elementos do primeiro só podem estar ligados a um elemento do segundo. Colocar aqui a ligação tem que ser única, né? Ou seja, cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento de B. Vamos recapitular aqui, ó. Vou desenhar aqui novamente nosso diagrama. Colocar aqui -1, 0, 1 e 2. Colocar aqui -2, 0, 2 e 4. Olha só. Vou fazer aqui as ligações. Observem que cada elemento do conjunto, chamar esse conjunto A, e aqui conjunto B. Eu vou ter que observar duas regras. Sobrou algum elemento no primeiro conjunto? Não sobrou. Tem algum elemento do primeiro conjunto que está ligado com mais de um no segundo? Também não tem, né? Então, eu digo que dessa forma é uma função de A em B, ok? E se eu tivesse dessa forma aqui, ó? Peraí. E se eu tivesse dessa forma aqui? Eu observo, sobrou algum elemento do primeiro conjunto? Não sobrou. O 1 está ligado para 1, do 0 para o 0, o 1 para o 2 e o 2 também para o 2. Dessa forma, é função? E aí, o que é que vocês acham? Ah, professor, mas sobrou um elemento aqui no conjunto B. No conjunto B, pode sobrar um elemento. Que não pode sobrar é no conjunto A. Dessa forma aí, também é função. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o 2, além dele estar ligado para o 2, ele está ligado também para o 4. O que é que vocês acham? Ah, professor, não é função, porque o 2, ele está ligado para dois elementos, ó. Tá saindo duas setazinhas dele. Quando isso ocorre, eu já digo que não é função, ok? E dessa forma aqui, ó, o exemplo mais simples de se identificar. Bateu o olho aqui, viu que o elemento 2 está sobrando, eu já digo que não é função. E tem mais um motivo. O 1 está ligado para dois elementos, ok? A aula de hoje, basicamente, era para isso. Vocês não esqueçam, ok? Se precisar, assista novamente esse vídeo, que é apenas para isso, identificar o que é ou não é função. Alguma dúvida? Pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp PV, ok? Não esqueçam de responder a atividade e enviar para mim. Até a próxima aula e bons estudos para cada um de vocês.